noite. Estou muito feliz em ver os irmãos aqui nessa noite para, junto com o pastor, a família Praça da Bandeira, adorarmos a Deus, esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, esse Deus que o pastor pode dizer merece. Até aqui o Senhor tem sustentado, tem sido presente na vida dele, e estamos muito felizes de irmãos estar aqui nessa noite. Te convido a ler juntamente comigo Lamentações 3, do 22 e o verso 22 e 23, juntamente comigo. Vamos lá? Uníssono. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Essa é uma das passagens favoritas também, principalmente o verso 24, que Jeremias diz assim: Deus é tudo que eu tenho, por isso eu ponho nele a minha esperança. Uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia, principalmente pelo seu contexto. Depois, quando os irmãos a dar uma lida em casa um pouquinho, vocês vão ser muito abençoados com essa passagem. Vamos cantar? Você pode se colocar de pé? Cadê o diácono ministro? Já está aqui. No hino 25 do nosso HCC, Duas Fiel, Senhor. Pleno poder.
Meus irmãos, boa noite. Que alegria imensa no nosso coração por hoje estarmos aqui celebrando 20 anos do pastor Arildo à frente da nossa igreja, no dia da sua posse aqui. Que privilégio! E Deus é fiel, sustentando todo esse tempo. Nós queremos agradecer e dar boas-vindas, porque aqui nós temos muitos amigos, familiares, né, pastor? Amigos. Estamos tendo a transmissão? Sim. Então, os irmãos que estão em casa também estão nos acompanhando. Nós agradecemos a cada pessoa que aqui nos adentrou. Muito obrigada. Hoje nós estamos celebrando conosco 20 anos desse ministério do pastor Arildo aqui à frente da nossa igreja. Como é honroso ter o pastor Arildo conosco. Gostaria de ler uma mensagem do pastor Arildo. Pastor, hoje não celebramos apenas 20 anos de posse, mas 20 anos de fidelidade, entrega e amor ao reino de Deus e a esta igreja. Ao longo desses anos, o Senhor não foi apenas o pastor do púlpito, mas um servo no cuidado, um líder no exemplo e um amigo na caminhada. Sua sabedoria, sensibilidade espiritual e compromisso com a palavra marcaram vidas, famílias e gerações. A Bíblia nos lembra em Hebreus 13:7, que diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Pastor, sua fé é visível, seu testemunho é inspirador e seu legado é vivo em cada pessoa que foi alcançada pelo seu ministério. O Senhor nos ensinou a liderar e servir, que pastorear é amar e que permanecer fiel vale mais do que qualquer reconhecimento humano. Hoje, como igreja, dizemos muito obrigado. Obrigado pelas orações silenciosas, pelas palavras firmes quando necessárias, pelo abraço acolhedor e pela amizade sincera. Que o Senhor continue renovando as suas forças, derramando graça, saúde e alegria. Que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos e que o Senhor siga sendo esse instrumento precioso nas mãos de Deus. Então receba a nossa honra, o nosso carinho e a nossa gratidão, pastor Arildo. Vamos orar, irmãos? Oremos, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, e o intuito único, Deus, é te engrandecer, dizer o quanto nós o amamos, porque o Senhor é fiel e tem colocado o seu servo à frente desta obra, Pai, há 20 anos. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo seu cuidado diário, Senhor. Muito obrigado por ser o Deus dele, para que ele, Deus, continue sim, Senhor, continue sendo esse homem maravilhoso no serviço do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, por toda essa programação, e que o Senhor venha se agradar, Deus, do nosso querer, das nossas intenções aqui nesta noite, que é tão somente, Pai, agradecer o seu santo nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica alternada, irmãos? Está em Atos 20, 24, na linguagem NVI. Aí eu vou orientando os irmãos. Congregação começa, então vamos lá. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Diligente, testemunhei tanto aos judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Pregação. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Pastor Ailton. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhando o Evangelho da graça de Deus. Amém. Momentos de louvor de Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom estarmos aqui, 20 anos de caminhada. Nosso pastor Ailton, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para bem dizer ao Senhor e agradecer por esses 20 anos juntos aqui na casa do meu Pai. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção. Então, assim, fala no teu coração de muita gente que se sinta a vontade de Deus está sobre nós, está sobre esse lugar. Está sobre a vida do pastor Ailton, sobre a casa, sua casa, minha casa. Vamos lembrar isso juntos? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias, Deus foi em tuas mãos. Então me levanto até eu me deitar, eu cantarei.
momento de encerrar, Senhor, muito obrigado. Que tem feito em minha vida, que tem feito e acontecido na minha vida. E não vou declarar isso cantando. De uma forma tremenda e abençoadora, através da sua voz conosco aqui, tá bom? Vamos lá? Uma oração.
para bendizer o Senhor. O que Ele tem nos dado, não tem deixado faltar nada. Vamos declarar isso juntos? Irmãos, eu tenho um recadinho. Quem aí é dono do carruagem KPN 5726? Tem uma pessoa que não está aqui no culto e o carro está trabalhando a saída. Se a pessoa puder ir lá e
ajudar nessa parte, vai ser muito bom. Nós vamos orar agora e eu quero convidar um amigo que está aqui, que viu tudo iniciando, Paulo Dalmas, que vem aqui na frente, nosso pastor querido, fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Foi uma caminhada difícil, né? Não podemos dizer que foi fácil, mas nessa caminhada o Senhor pôde aproveitar as bênçãos, a certeza na vida dele. Vamos orar? Querido Pai de Deus, a palavra hoje, Senhor Deus, é gratidão, Pai. Graças, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos fez. Graças, Senhor Deus, porque estamos reunidos em Tua casa, Pai, para louvar, para bendizer e agradecer o Teu santo e sagrado nome. Amém. Graças nós te damos, ó Pai, por esta igreja, Senhor Deus, que tem proclamado o Teu reino, Pai. Graças nós te damos, Senhor Deus, pelo líder da Tua igreja, Pai, que o Senhor tem sustentado, Senhor Deus, com as Suas mãos e com o seu entendimento. Assim é extensiva a sua bênção a toda a sua família, Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que já aconteceu aqui, Senhor Deus. E te agradecemos por tudo que irá acontecer. Continue conosco, Senhor Deus. Fale aos nossos corações. Assim nós oramos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar aqui o pastor David, executivo da nossa associação, o pastor Eduardo de Jesus, executivo da Ordem dos Pastores, para que venha dar uma palavra também. Boa noite, meu povo. Boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus permaneça sobre cada um de nós. Amém. Um momento significativo da vida do pastor Aildo, 20 anos, numa caminhada de obediência ao Senhor. Nós glorificamos a Deus em nome do pessoal, né? Em nome pessoal da família. A esposa está ali, Luciane. Débora não pôde estar. Débora está lá na Amazônia, participando do acampamento radical Amazônia. Nós vamos ficar até dia 18 sem contato com ela. Eu fui mais tranquilo, mas a esposa, né? Enfim. Deixa eu falar de Friburgo. Mas a gratidão é pela vida, pastor Aildo, tempo de ministério. Nós somos 92 igrejas e em nome da associação eu queria dar ao pastor 92 abraços. Mas, como não vai ser possível, porque o pastor Daniel disse que abraçar emagrece. Nós não podemos emagrecer mais do que isso, não. Tá bom assim? Tá bom? Então, Deus abençoe grandemente. E eu deixo para o irmão, deixo que me acompanha desde o meu início. Atos 20 e 24. Nada tem minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós, pastores, sabemos a luta, as dificuldades enfrentadas, mas o vocacionado não desiste, porque ele sabe a quem ele está servindo. Eu tenho certeza que o pastor Aildo tem
consciência. Né? Deus abençoe grandemente toda a família e a família espiritual que é cuidada. E por favor, igreja, cuide do seu pastor. O pastor cuida do rebanho, mas o rebanho também precisa cuidar do pastor e da sua família. Nunca se esqueçam disso. Deus abençoe grandemente. Amém. Boa noite, povo. Deus abençoe vocês. Eu fiquei preocupado. Eu estou acompanhado também da esposa do filhão. Trago um abraço da ordem, mas eu fiquei preocupado. Sempre tem que te dar 90 e alguns, eu tenho que te dar mais de 200 abraços. Misericórdia. Eu vou ficar magrinho, né? Mas eu estou precisando disso, senão então depois eu te dou uns abraços aí. São mais de 200 pastores. E, irmãos, eu não vou nem perguntar, não vou nem olhar para ele, porque eu sei que é assim. A vida pastoral é onda, hora está boa, hora a gente não está tão bem, e 20 anos é sinal de que o compromisso com o Senhor não foi só firmado, foi conquistado. E a palavra que Deus coloca no meu coração para falar para o irmão, Josué, capítulo 1, muito conhecido. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus te abençoe. Nesse momento, convido o pastor Antônio Arruda, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Paz, queridos. Eu chamei a atenção dele ali. Eu falei para ele, eu tenho avisado que essa função do pastor, que aí eu te diria que eu estaria doente dias antes. Não faz isso com amigo, né? Mas o privilégio foi meu. Tem muitos amigos aí também, pastor, falam privilégio. Então, eu tenho que enfrentar o privilégio. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Já houve muitos agradecimentos, mas eu agradeço também, em nome da igreja, do pastor, saber o quanto vocês amam o nosso pastor. Nós o amamos de todo o coração, com muita alegria, temos como nosso pastor. E para nós é um privilégio muito grande poder anunciar a palavra de Deus num texto que fala aos nossos corações, ao coração de nosso pastor. E quero convidar vocês para me acompanhar na leitura de 1 Timóteo capítulo 4, que é texto básico para a mensagem que Deus nos concedeu. Eu quero pensar com vocês em alguns minutos sobre o tema como ser um homem de Deus. Quero pensar com vocês nesses primeiros momentos, e a minha fala é sobre como ser um homem de Deus. Nós sabemos que é um compromisso muito grande. Se você tivesse que fazer
uma descrição do cargo, da função de pastor, o que você incluiria na sua descrição? Em que aspecto seria semelhante ou diferente de uma descrição feita pelo próprio pastor? O que você acrescentaria? O ministro, ele prega com regularidade, realiza casamentos, faz visita hospitalar, visita os irmãos em suas casas. A verdade, meus queridos, é que ninguém sabe totalmente o que um pastor faz. Ninguém sabe, a não ser Deus e Ele mesmo. Mas qual é seu ministério? E que tipo de pessoa ele precisa ser para realizar o trabalho que Deus lhe confiou? É uma missão árdua, uma missão honrosa, porém árdua. No texto bíblico que vamos ler, Paulo enfatiza o caráter e a obra do próprio ministro e relaciona 3 qualidades que deve possuir a fim de ser bem-sucedido em sua missão. Então vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4. Os irmãos estarão me acompanhando nessa leitura e vamos destacar essas 3 qualidades. A palavra de Deus diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que detêm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Essa palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas,
para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Meus queridos, em Atos 20, 28 a 31, o apóstolo Paulo havia advertido os presbíteros da igreja de Éfeso de que os falsos mestres invadiriam a igreja. E de fato eles haviam chegado. O Espírito Santo falara em termos específicos sobre esses falsos mestres. O texto lido, meus queridos, também advertindo praticamente a mesma exortação. A profecia começava a se cumprir ainda no tempo de Paulo. Por certo, já se cumpriu em nosso tempo. Pelo que temos visto e ouvido, já se cumpriu, está se cumprindo em nosso tempo. Podemos reconhecer os falsos mestres pela descrição que Paulo apresenta deles lá em Atos 20 e no texto bíblico que lemos. Os falsos mestres são impedidos por Satanás. Eles não têm o temor do Senhor, assim como há o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, também há o mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, verso 7, os falsos mestres fazem as pessoas se desviar. Seu objetivo é seduzir as pessoas a se afastar da fé. São hipócritas. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis, palavra de Jesus. Mateus 7, verso 15 a 20. Jesus disse que os conhecemos pelos seus frutos. Esses falsos mestres pregam uma coisa, mas praticam outra. Dizem a seus discípulos o que fazer, mas eles próprios não os fazem. São hipócritas. Hipócritas. Jesus disse isso. Ele combateu muito a hipocrisia. Esses mestres falsos negam a palavra de Deus. Jesus deixou claro em Mateus 7, 21 a 29, que não são as palavras religiosas, nem mesmo as operações de milagres, que qualificam uma pessoa para o céu. Não, mas sim o fazer a vontade de Deus na vida diária. Isso qualifica uma pessoa para o céu. Um apóstata não está errado apenas em termos doutrinários, mas também está errado em termos morais. Antes de suas doutrinas mudarem, sua vida pessoal já se havia corrompido. Temos observado, temos visto essas coisas. Um ministro deve ensinar a verdade à igreja. O povo de Deus precisa ser advertido sobre as falsas doutrinas e a apostasia religiosa. Um ministro não deve concentrar-se somente em alguns temas, pois lhe cabe ensinar todo o desígnio de Deus, todo o propósito de Deus. Amém. Atos 20, 26 a 28, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei
de vos anunciar todo o propósito de Deus. Nós temos experimentado isso aqui na Praça da Bandeira, colegas pastores. Nosso colega pastor Arildo tem apresentado aqui todo o propósito de Deus. A igreja tem estado alegre, contente, porque temos presenciado, através do nosso querido pastor, todo o propósito de Deus apresentado neste lugar. Não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Podemos parafrasear, queridos irmãos e amigos, as palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, com as palavras que o pastor Arildo tem falado à Igreja Batista em Praça da Bandeira. Ele tem advertido a igreja do perigo que nos rodeia todos os dias. Esse homem de Deus tem estado comprometido com Deus e sua palavra. Temos ouvido daqui, deste púlpito, pregações que tocam profundamente em nossos corações. Temos comentado entre nós o crescimento deste homem, acompanhado de sua vida cotidiana. Ao andar por ruas e estradas, há 2 tipos de placas sinalizadoras: as que dizem para onde estamos indo e as que avisam sobre perigos. Elas nos avisam: perigo, cuidado, ponte interditada, pista em obra a 1 quilômetro. O pastor deve ensinar a doutrina positiva a fim de que as pessoas saibam para onde estão indo. Temos sido avisados desses perigos. No entanto, também precisa desmascarar as falsas doutrinas. Precisa desmascarar as falsas doutrinas a fim de que ninguém seja seduzido nem desencaminhado. O pastor tem tido esse cuidado. Temos ouvido mensagens maravilhosas para advertir a igreja do perigo. O pastor precisa alimentar-se da palavra. Ao estudar a sã doutrina, cada dia, e meditar sobre a palavra, ele cresce no Senhor e é capaz de liderar a igreja. Sem meditar nesta palavra que conhecemos como Bíblia Sagrada, nenhum pastor consegue liderar uma igreja. O bom ministro prega a palavra da qual ele próprio se alimenta diariamente. Não basta, porém, pregar a palavra, ele também deve praticá-la.
Em segundo lugar, queridos irmãos, um ministro piedoso pratica a palavra de Deus. Paulo passa para uma ilustração esportiva, da mesma forma que um atleta grego ou romano precisava recusar certas coisas, ingerir alimentos corretos e fazer exercícios apropriados, também o cristão deve praticar exercícios espirituais. Nos versos 7 a 12, do primeiro, o inferior, que são as fábulas profanas, trata-se evidentemente de falsos ensinamentos e de tradições dos apóstatas. Essas doutrinas não têm qualquer base bíblica. Na verdade, contradizem a palavra de Deus. Sem dúvida, esses ensinamentos envolviam as falsas doutrinas mencionadas no texto lido, capítulo 4, 1 Timóteo. Essas doutrinas referem-se aos versos 2 e 3. Por certo, o pastor deve saber o que o inimigo está pregando, mas não deve ser influenciado por tais ensinamentos. Um farmacêutico pode manusear e estudar substâncias venenosas, mas não permitir que afete seu corpo. Nosso pastor tem ensinado, tem mostrado o trabalho falso dos falsos mestres, tem nos advertido. Ainda no verso 7 e 8, Paulo trata de uma imagem atlética, o exercício físico. Por certo, precisamos cuidar do corpo. O exercício é necessário, faz parte desse cuidado. Precisamos ter cuidado com o corpo. Contudo, os exercícios beneficiam o corpo somente nesta vida, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje e na eternidade. O apóstolo Paulo adverte seu filho na fé, Timóteo, que é necessário fazer exercício, mas o exercício da piedade, ele transcende os céus. Paulo não pede que Timóteo escolha entre um e outro. Creio que Deus espera que pratiquemos ambos. O corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Um corpo saudável pode ser usado por Deus, mas devemos nos concentrar na santidade. Exercício espiritual que nos leva à santidade. Paulo desafia Timóteo a se dedicar à piedade com o mesmo esforço que um atleta dedica-se a seu esporte. Assim como um atleta deve controlar o corpo e obedecer às regras, para o cristão, o corpo deve ser seu servo, não seu mestre. Façamos de nosso corpo nosso servo. Em terceiro e último lugar, queridos, o ministro em crescimento prossegue na palavra de Deus. O verso 15
ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Progresso é um termo militar grego e significa avanço pioneiro. Descreve os soldados que vão adiante das tropas, removendo os obstáculos do caminho, preparando-o para os que vêm atrás. Como pastor piedoso, Timóteo deveria crescer espiritualmente, a fim de que a igreja toda pudesse ver e imitar seu progresso espiritual. Eu creio que a igreja está acompanhando o nosso pastor nesse crescimento. Ele tem se esforçado, é estudioso, está fazendo um curso de alta qualidade, e percebo como pastor que não só está fazendo o curso, mas já está aplicando também, está crescendo. Deus continue abençoando nosso pastor. Querida Igreja Batista em Praça da Bandeira, esse crescimento está acontecendo aqui. Temos um pastor em crescimento, progredindo na palavra. Temos visto e ouvido mensagens fortalecedoras, mensagens exortativas, mensagens bíblicas, ensinamento espiritual. E agora dirijo meu pastor, meu amigo, meu pastor e meu amigo, viu, gente? É tão pouco tempo, mas já coloquei lá no caderno de amigo. E quando eu coloco, eu não tiro, porque eu sou filho de Deus. Quando Deus coloca o nosso nome lá no livro da vida, Ele não tira. Até porque Ele sabe o nome de quem Ele escreve lá. Ele não é como eu e você. Eu coloco o nome do pastor ali, depois da minha conversa eu vou lá e tiro. Não, Deus não é assim. Se Ele não é assim, nós somos filhos, nós temos que fazer como Ele faz. Seu nome está escrito no meu caderno. Tem gente que fala assim, seu nome está escrito no meu caderno, mas ameaçando, né? Mas aqui não, aqui é o nome de Deus. Pastor Arildo da Igreja Batista em Praça da Bandeira sabe para onde o Senhor está indo. A Igreja Batista em Praça da Bandeira sabe para onde o Senhor está indo. Por isso ela está acompanhando o Senhor em 20 anos de ensino. Porque ela sabe para onde o Senhor está indo. Primeira Timóteo 4:12. A Bíblia fala de um versículo e ele tem tudo a ver com o Senhor. 1 Timóteo, texto lido, verso 12, diz assim: ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Quando o Senhor chegou aqui, o Senhor chegou com uma bebezinha no colo. Vou nem olhar para ela porque vocês conhecem. Mas a igreja olhou para o Senhor e não te desprezou por ser jovem. E sabe por que ela não te desprezou? Porque ela viu no irmão um comprometimento com a palavra. O Senhor procurou ser exemplo para os fiéis aqui nesta igreja,
na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então eles olharam o Senhor e não te desprezaram, porque viram algo de grande valor no Senhor. E eu quero dizer para o Senhor, pastor, o Senhor tem aqui uma tropa de soldados denominados diretoria estatutária, ministério diaconal, ministério de música e outros. São homens e mulheres que ao seu lado vão à frente, removendo os obstáculos, preparando o caminho para os que vêm atrás. O Senhor está bem assessorado. Primeiro Deus e depois essa tropa de soldados, homens e mulheres, caminhando para agora. Concluindo, queridos, esta igreja sabe, ainda me dirigindo ao Senhor, esta igreja sabe que o Senhor sabe o caminho. Esta igreja sabe que o Senhor sabe o caminho. Nenhum pastor é capaz de conduzir seu povo por um caminho que ele próprio não percorreu. A igreja sabe e o Senhor sabe o caminho, por isso está te acompanhando. Ninguém acompanha alguém que não sabe para onde vai. Pessoas espirituais seguem quem sabe o caminho. Finalizando, querido pastor, que Deus te abençoe sua vida, ministério, sua família, para que o irmão continue sendo quem o irmão tem sido até o presente momento. Deus te abençoe. Amém, pela palavra do Senhor. E nós vamos ficar de pé, porque nós vamos agora cantar o hino 579 do cantor cristão, chamado de nosso amigo inteligente, nosso irmão. Vamos ler esse momento. Perguntando no aniversário antes, eles tiveram a honra de levar a ponta de pregação a cantar, né?
O pastor vai recitar, para poder motivar o pessoal a cantar melhor ainda. O coro. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois a vista o soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Podendo sentar, irmãos. Convidar aqui a irmã Lúcia, quer fazer uma homenagem ao pastor. Tem mais alguém? Priscila, Paulo César. Os irmãos podem ir. No momento da homenagem. Eu desejo Zélio, saudades. Poxa, já fizeram folha aqui comigo, né? Conversar com os mais velhos. Até se botou a Silvânia, eu acho. Eu gostaria de convidar todos os diáconos aqui. Todos os diáconos. Todos os diáconos estão chegando. Pastor Arildo, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que estávamos aqui na direção, naquela comissão de indicação, em que 16 pastores passaram pela igreja, pregando, e aquela comissão sabatinando aqueles pastores. Eu agradeço o pastor Paulo Dalma, que esteve comigo naquela época, levando de carro para lá e para cá, fazia parte dessa comissão. E hoje nós temos poucas pessoas naquela comissão aqui, né? Deus levou a maioria, mas o ministério do pastor Arildo foi nos mostrado por Deus. E eu louvo a Deus pelaquela comissão que trabalhou por vários meses. O pastor Arildo foi um pastor que fez a comissão trabalhar. Foram vários meses trabalhando, buscando ouvir de Deus, quem seria o obreiro que estaria conduzindo esse rebanho. Tivemos pastores experientes, pastores conhecidos da comissão, mas quis Deus mais novinho fosse o indicado, escolhido para ser o pastor dessa igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque alguns irmãos ou alguns amigos naquele dia falou para mim assim: você terá um responsável se não der certo, se não dá certo, porque ele é muito novinho. Estava com uma semana de consagração, né, pastor? Uma semana. Não sei que tá, mas quando o pastor veio para cá, tocou uma semana. Então, me falaram, Deus vai ser responsável se não der certo. Eu falei, agindo Deus, quem impedirá? Então, nós cremos na voz de Deus, nós cremos no coração que ouve a voz de Deus. E aquela comissão ouviu a voz de Deus. E hoje faz 20 anos. Quando o pastor Arildo subiu essa igreja, nós tínhamos pouco mais de 120 membros.
no domingo passado, quando o meu filho aqui, fazendo o jornal, o mundo da virada, fazendo o jornal daqui da igreja, a Praça News, ao vivo, e foi apresentado que já estamos com 273 entre vivos e congregados. Glória a Deus! Isso é para a honra e glória de Deus. É porque Deus ouviu aquela posição, Deus ouviu as orações da igreja. E certamente Ele está ouvindo até o dia de hoje. Pastor Arildo, não era 20 anos não, era 40, era 45, como aqui vem a família de hoje, né? 45 anos. É um pastor que pastoreou aqui nessa igreja, esteve hoje com ele aqui. E 45 anos passou na igreja que foi. Pastor, eu vou te contar um segredo. Você sabia que o pastor é o único pastor nos 77 anos desse tempo que chegou a 20 anos? É o único. Tá? Os quase 15 pastores dos últimos 77 anos desse tempo eram 3, 9, o máximo que teve pastor antes já foi 9 anos, e o pastor Arildo 20 anos. É não sabia? Fique sabendo. Então, de todos os pastores, foram mais de 15. Tempo da piba e tempo da frase da bandeira, o pastor Arildo bateu o recorde, está batendo o recorde, você alcançar 20 anos de ministério. Que bênção. Eu vou pedir o presidente do Ministério Nacional que passa a mão para todo mundo. Olha, tem um mistério aqui, sabe, porque no domingo passado, quando ele foi ler a Bíblia, ele disse que estava enxergando. Aí você não vê o tamanho da Bíblia. Vencer porque Deus já tinha programado isso.